Milionário abandona sua esposa e 5 anos depois a encontra com uma criança idêntica a ele no terminal. Rafael Oliveira caminhava apressadamente lotado da rodoviária de São Paulo. Seu terno italiano de grife estava impagável e ele segurava firmemente uma pasta de couro contendo documentos cruciais para fechar o negócio mais importante de sua carreira. O barulho dos anúncios e das conversas ao seu redor se tornava um eco distante, enquanto uma sensação de vazio o consumia. Tudo o que ele havia conquistado em sua vida, o sucesso, a fortuna, o reconhecimento, parecia agora insignificante ao se deparar com uma verdade que estivera enterrada por mais de 10 anos. De repente, uma visão o fez parar abruptamente. Beatriz Ferreira, uma mulher de cabelos longos e castanhos, caminhava segurando a mão de um menino de uns 10 anos. O menino tinha olhos verdes penetrantes e cabelos loiros despenteados, uma versão mais jovem dele mesmo. Rafael sentiu seu coração começar a bater forte e um suor frio percorreu suas costas. Ele havia deixado Beatriz há mais de uma década, cegado pela ambição e pelas promessas de uma vida cheia de luxos e poder. Nunca soube que pouco depois de partir, ela descobriu que estava grávida. Agora, diante dele, estava o que ele havia perdido: um filho. Beatriz, sentindo um olhar sobre ela, virou-se e seus olhos se encontraram com os de Rafael. O tempo pareceu parar, o rosto dela empalideceu e sua mão apertou instintivamente a do filho. "Mãe, quem é aquele homem?" perguntou o menino, notando a tensão repentina. Beatriz, tentando manter a compostura, respondeu com voz trêmula: "Ninguém, querido. Vamos, que chegaremos atrasados." Mas Rafael não podia deixá-los ir. Dando um passo à frente, com voz rouca pela emoção, assentiu quase imperceptivelmente: "Mãe, do que ele está falando?" O menino puxava a manga de Beatriz, confuso e assustado. Rafael deu outro passo à frente, estendendo uma mão trêmula em direção ao menino. "Olá, eu sou..." "Não se atreva", Beatriz o interrompeu bruscamente. "Você não tem esse direito. Não depois de todo esse tempo." O choque no rosto de Rafael era evidente. "Beatriz, por favor, preciso falar com você, explicar." "Explicar o quê, Rafael? Como você nos abandonou? Como decidiu que sua carreira era mais importante que nós?" Beatriz lutava para manter a voz baixa, consciente de seu filho e das pessoas ao seu redor. Rafael, desesperado, tirou um cartão do bolso. "Tome, por favor, é meu número. Me ligue quando estiver pronta para conversar. Eu imploro, Beatriz." Beatriz olhou para o cartão como se fosse algo venenoso, mas finalmente o pegou. Sem dizer mais nada, virou-se e se afastou rapidamente com o menino. Rafael ficou ali, imóvel, vendo seu filho desconhecido desaparecer entre a multidão. A pasta que segurava, símbolo de tudo pelo que havia trabalhado, agora parecia pesar 1 tonelada. Nesse momento, seu telefone começou a tocar insistentemente. Era sua assistente, lembrando-o da importante reunião que tinha em meia hora. Rafael olhou para a tela, depois para a direção em que Beatriz e o menino haviam desaparecido, e tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. "Cancele tudo", disse ao telefone. "Tenho algo muito mais importante para resolver." Com determinação nos olhos, Rafael Oliveira deu o primeiro passo em um caminho que o levaria a enfrentar seu passado e lutar por um futuro que nunca soube que desejava. Beatriz Ferreira chegou ao seu modesto apartamento na periferia da cidade, sua mente ainda girando pelo encontro inesperado com Rafael. Seu filho, Lucas, não havia parado de fazer perguntas durante todo o caminho para casa. "Mãe, quem era aquele homem? Por que você estava tão brava com ele?" insistia o menino. Beatriz sentou-se pesadamente no sofá, tentando encontrar as palavras adequadas. "Lucas, querido, é complicado. Aquele homem é alguém que conheci há muito tempo." Antes que pudesse dizer mais, a porta se abriu e entrou Rodrigo, o atual marido de Beatriz e o homem que Lucas havia conhecido toda a sua vida como seu pai. "Olá, família!"
exclamou Rodrigo alegremente, mas seu sorriso desapareceu ao ver a expressão preocupada de Beatriz. O que foi, meu amor? Parece que você viu um fantasma. Beatriz olhou para Lucas e depois para Rodrigo, sentindo o peso dos segredos que havia guardado por tanto tempo. Rodrigo, precisamos conversar em particular. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rafael se encontrava em sua cobertura luxuosa, andando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Sua assistente, Camila, o observava com preocupação. Senhor Oliveira, tem certeza de que quer cancelar a reunião com os investidores? Esse negócio poderia significar milhões para a empresa. Rafael parou e olhou pela janela, para o horizonte da cidade. Há coisas mais importantes que dinheiro, Camila. Acabei de descobrir que tenho um filho. Camila sufocou um grito. Um filho? Mas como é possível? É uma longa história, suspirou Rafael. Uma que começa com o maior erro da minha vida. De volta ao apartamento de Beatriz, Rodrigo ouvia em choque, enquanto ela revelava a verdade sobre o pai biológico de Lucas. Você está me dizendo que criei o filho de outro homem por 10 anos? A voz de Rodrigo tremia de incredulidade e dor. Beatriz, com lágrimas nos olhos, suplicava. Rodrigo, por favor, entenda. Quando te conheci, eu estava sozinha e assustada. Você deu a Lucas o amor de um pai. Você é o pai dele em todos os sentidos que importam. Rodrigo se levantou, seu rosto uma máscara de confusão e traição. Preciso de ar. Não posso processar isso agora. Enquanto saía do apartamento, Lucas, que estivera escutando escondido, entrou no quarto com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, papai não me ama mais? Perguntou com voz trêmula. Beatriz abraçou seu filho com força. Não, meu amor, papai te ama mais que tudo no mundo. É só que as coisas estão complicadas agora. Em seu escritório, Rafael começava uma investigação frenética. Usando suas conexões e recursos, logo descobriu mais sobre a vida de Beatriz e Lucas. Ficou sabendo do casamento de Beatriz com Rodrigo, da escola que Lucas frequentava, de seus passatempos e gostos. Mas o que mais o impactou foi descobrir que Lucas tinha uma condição cardíaca congênita que requeria atenção médica constante. O coração de Rafael se apertou ao pensar em tudo o que havia perdido, em como não estivera lá para seu filho quando ele mais precisava. Determinado a fazer as coisas certas, Rafael tomou uma decisão. Ligou para seu advogado. Preciso que prepare tudo. Vou reivindicar meus direitos como pai. O advogado, surpreso, advertiu. Senhor Oliveira, deve considerar as implicações. Isso pode se tornar uma batalha legal muito pública. Sua reputação, sua empresa... Não me importo, interrompeu Rafael. Cometi muitos erros na minha vida, mas não vou cometer o erro de abandonar meu filho pela segunda vez. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, 4 almas atormentadas lutavam com as consequências de segredos longamente guardados e decisões do passado. Beatriz, tentando consolar um filho confuso, Rodrigo, caminhando sem rumo pelas ruas, questionando tudo o que acreditava saber. Lucas, tentando compreender um mundo que de repente se tornara estranho e assustador. E Rafael, determinado a recuperar o tempo perdido, não importava o custo. O que nenhum deles sabia era que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nunca poderiam ter imaginado, desencadeando uma tempestade de emoções, lealdades divididas e revelações impactantes que abalariam os alicerces de tudo o que acreditavam saber sobre amor, família e perdão. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e ameaçadora sobre São Paulo, como se o céu pressentisse a tempestade emocional que estava prestes a se desencadear. Beatriz não havia dormido a noite toda. Sentada na cozinha, com uma xícara de café frio entre as mãos, olhava fixamente para o cartão que Rafael lhe dera. Rodrigo não havia voltado para casa, e o silêncio no apartamento era ensurdecedor. De repente, a campainha tocou, sobressaltando-a. Com o coração batendo aceleradamente, Beatriz abriu a porta, esperando ver Rodrigo. Em vez disso, se encontrou cara a cara com Rafael. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou Beatriz,
olhando nervosamente para dentro do apartamento, temendo que Lucas pudesse aparecer a qualquer momento. Rafael, com olheiras que denunciavam que também não havia dormido, respondeu com voz suave, mas firme: "Precisamos conversar, Beatriz, sobre Lucas, sobre nós, sobre tudo." Antes que Beatriz pudesse responder, uma voz infantil ecoou do interior: "Mãe, quem é?" Lucas apareceu atrás de Beatriz, seus olhos verdes, tão parecidos com os de Rafael, se abriram com curiosidade e um pouco de medo ao reconhecer o homem da rodoviária. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. "Olá, Lucas. Eu sou um velho amigo da sua mãe." Beatriz, sentindo que perdia o controle da situação, interveio rapidamente. "Lucas, querido, por que você não vai para o seu quarto um momento? Preciso conversar com o Sr. Oliveira." Relutante, Lucas obedeceu, não sem antes lançar um último olhar curioso a Rafael. Uma vez sozinhos, Beatriz enfrentou Rafael. "Você não pode simplesmente aparecer assim. Eu tenho uma vida, uma família da qual eu deveria fazer parte", respondeu Rafael com uma mistura de dor e determinação. "Beatriz, sei que cometi um erro terrível ao partir, mas agora que sei sobre Lucas, não posso simplesmente ignorá-lo. Tenho direitos." "Direitos?" interrompeu Beatriz, sua voz tremendo de raiva contida. "Que direitos você tem sobre uma criança que abandonou antes mesmo de nascer? Rodrigo tem sido o pai dele em todos os sentidos que importam." Rafael deu um passo atrás, ferido pelas palavras de Beatriz, mas não disposto a desistir. "Sei que não mereço me chamar de pai dele, mas quero a oportunidade de sê-lo, de estar lá para ele, de..." Suas palavras foram interrompidas pelo som da porta se abrindo. Rodrigo entrou, seu rosto uma máscara de cansaço e confusão. Ao ver Rafael, seus olhos se acenderam com uma mistura de reconhecimento e fúria. "Você deve ser o pai biológico", disse Rodrigo, sua voz perigosamente calma. Rafael assentiu, estendendo uma mão em um gesto de paz. "Sou Rafael Oliveira. Mas Rodrigo ignorou a mão estendida. "Não me importa quem você seja. Lucas é meu filho. Eu o criei, o amei, estive lá em cada momento importante da vida dele." "Onde você estava?" A tensão no ar era palpável. Beatriz, parada entre os dois homens, sentia que seu mundo desmoronava ao seu redor. "Por favor", suplicou, "não vamos fazer isso aqui. Lucas pode ouvir." Como se suas palavras fossem uma profecia, a porta do quarto de Lucas se abriu lentamente. O menino saiu, seus olhos cheios de lágrimas e confusão. "O que está acontecendo?" perguntou com voz trêmula. "Por que todos estão brigando?" Os três adultos congelaram, cada um percebendo de repente o dano que sua confrontação poderia estar causando ao menino que todos afirmavam querer proteger. Rafael, sentindo que sua presença só piorava as coisas, deu um passo atrás. "Eu sinto muito, não quis causar problemas. Vou embora, mas isso não acabou. Temos que resolver isso pelo bem de Lucas." Com um último olhar cheio de anseio para seu filho, Rafael saiu do apartamento, deixando para trás um silêncio ensurdecedor. Beatriz se ajoelhou na frente de Lucas, tentando conter suas próprias lágrimas. "Querido, há coisas que precisamos explicar para você. Coisas complicadas sobre sua família." Rodrigo, ainda lutando com suas próprias emoções, se juntou a eles. "Lucas, aconteça o que acontecer, quero que você saiba que eu te amo. Você é meu filho. Não importa mais nada." Enquanto a pequena família tentava navegar por essa conversa impossível, Rafael caminhava pelas ruas da cidade, sua mente um turbilhão de emoções e planos. Tirou seu telefone e discou um número. "Camila, preciso que convoque uma reunião de emergência com a equipe jurídica e cancele todos os meus compromissos para as próximas semanas. Isso vai ser uma batalha longa." Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções e confrontos. Rafael, determinado a fazer parte da vida de Lucas, iniciou ações legais para estabelecer seus direitos paternais. A notícia caiu como uma bomba na vida de Beatriz e Rodrigo. "Como ele se atreve?" gritou Rodrigo, segurando a notificação legal em suas mãos trêmulas. Depois de todos esses anos,
Ele acha que pode simplesmente aparecer e reivindicar Lucas como se fosse uma propriedade? Beatriz, sentada no sofá com a cabeça entre as mãos, sentia-se dilacerada. Por um lado, entendia o desejo de Rafael de conhecer seu filho biológico. Por outro, temia que isso destruísse a vida que haviam construído. Temos que pensar em Lucas, disse finalmente. Tudo isso está afetando-o mais do que ele demonstra. De fato, Oliveira, advertiu seu assessor principal durante uma tensa reunião. Deve considerar as ramificações de suas ações. Esta batalha pela guarda pode lhe custar tudo o que construiu. Rafael, olhando pela janela de seu escritório para a cidade que se estendia sob ele, respondeu com uma determinação que surpreendeu até mesmo seus colaboradores mais próximos. Se eu tiver que escolher entre meu império e meu filho, escolho meu filho. Encontraremos uma maneira de lidar com isso. Mas o universo tinha outros planos. Naquela mesma tarde, enquanto Lucas brincava no parque sob o olhar atento de Beatriz, o menino de repente desabou, agarrando o peito. "Lucas!" gritou Beatriz, correndo em sua direção. O rosto do menino estava pálido, sua respiração entrecortada. Em questão de minutos, as sirenes de uma ambulância encheram o ar. Enquanto os paramédicos atendiam Lucas, Beatriz, com mãos trêmulas, discou 2 números, o de Rodrigo e, após um momento de hesitação, o de Rafael. No hospital, os 3 adultos se encontraram na sala de espera, unidos por sua preocupação por Lucas, mas separados por um abismo de ressentimento e culpa. O médico que atendia Lucas saiu com expressão grave. A condição cardíaca de Lucas piorou. Ele precisa de uma cirurgia urgente, mas é uma operação complicada e cara. Rodrigo, com voz embargada, perguntou: "Quanto custa? Venderemos a casa se for necessário." Antes que o médico pudesse responder, Rafael interveio. "Eu me encarregarei de todas as despesas, o que for necessário para salvar meu filho." A palavra "meu" não passou despercebida por Rodrigo, que se voltou para Rafael com fúria mal contida. "Seu filho? Agora é seu filho? Onde você estava quando ele precisava de um pai todos esses anos?" Beatriz, sentindo que a situação estava prestes a explodir, interveio. "Chega! Isso não se trata de vocês. Se trata de Lucas. Ele precisa de nós unidos, não brigando." Suas palavras pareceram penetrar a névoa de raiva e ressentimento. Por um momento, os 3 se olharam, reconhecendo a verdade nas palavras de Beatriz. O médico, observando a dinâmica, e acrescentou: "Há mais uma coisa que vocês devem saber. Devido à natureza da cirurgia, precisaremos realizar testes de compatibilidade para uma possível doação de sangue. Seria ideal ter ambos pais disponíveis para os testes." Esta revelação adicionou uma nova camada de complexidade à situação. Rodrigo e Rafael se entreolharam, compreendendo que, gostassem ou não, ambos eram vitais para a sobrevivência de Lucas. Enquanto o médico se retirava, deixando os 3 adultos em um silêncio carregado de emoções, Beatriz olhou para ambos os homens e disse com voz firme: "Pelo bem de Lucas, temos que encontrar uma maneira de trabalhar juntos. Não importa o que aconteceu antes, agora a única coisa que importa é o bem-estar dele." Rodrigo e Rafael, ainda relutantes, mas conscientes da gravidade da situação, assentiram lentamente. Naquele momento, diante da possibilidade de perder Lucas, as batalhas legais e os rancores pessoais pareceram insignificantes. O que nenhum deles sabia era que esta crise médica seria apenas o começo de uma série de eventos que colocariam à prova suas lealdades, desafiariam suas convicções e, possivelmente, os levariam a redefinir o significado de família. Os dias no hospital se transformaram em uma tensa trégua entre Rodrigo e Rafael, com Beatriz como mediadora relutante. Lucas, alheio a grande parte do drama adulto, lutava com sua própria confusão e medo diante da cirurgia iminente. Uma tarde, enquanto Rodrigo havia ido para casa buscar roupas limpas para Lucas, Rafael se encontrou sozinho com o menino pela primeira vez. Nervoso, sentou-se ao lado da cama do hospital. "E aí, campeão?" disse suavemente.
Como você está se sentindo hoje? Lucas o olhou com uma mistura de curiosidade e apreensão. Estou com medo, admitiu. A cirurgia dói muito? O coração de Rafael se apertou diante da vulnerabilidade na voz de seu filho. Os médicos são muito bons no que fazem. Eles vão te fazer dormir profundamente e quando você acordar, estará a caminho de se sentir muito melhor. Houve um momento de silêncio antes que Lucas perguntasse: é verdade que você é meu pai? Meu outro pai, quero dizer. Rafael sentiu um nó na garganta. Sim, é verdade. Mas quero que você saiba que Rodrigo é seu pai em todas as formas que importam. Ele te amou e cuidou de você durante toda a sua vida. Então, por que você não esteve aqui? A pergunta, simples e direta, atingiu Rafael como um soco. Eu cometi um erro muito grande, respondeu com honestidade. Eu tinha medo e fui egoísta, mas quero que você saiba que, se me der a oportunidade, gostaria de fazer parte da sua vida. Não para substituir Rodrigo, mas para te amar também. Antes que Lucas pudesse responder, Beatriz entrou no quarto. Ao ver a cena, ela parou, insegura de como proceder. Mãe, chamou Lucas, você sabia que Rafael quer ser meu amigo? Beatriz olhou para Rafael, surpresa com a abordagem que ele havia escolhido. Isso é verdade, Rafael assentiu. Se Lucas me permitir, gostaria de fazer parte da vida dele da forma que ele se sentir confortável. Este momento de entendimento foi interrompido pela chegada do Dr. Santos, o cardiologista de Lucas. Sua expressão era grave. Preciso falar com vocês, disse olhando para Beatriz e Rafael. Em particular. No consultório do médico, o Dr. Santos lhes deu a notícia que mudaria tudo. Se completamos os testes de compatibilidade para a doação de sangue, começou, e descobrimos algo inesperado. Beatriz e Rafael trocaram olhares de preocupação. De acordo com nossas análises, continuou o médico, o Sr. Oliveira não é o pai biológico de Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz cambaleou, agarrando-se à borda da mesa para se manter de pé. Mas isso é impossível, murmurou. Eu nunca... Tem que haver um erro. Rafael, pálido como um fantasma, olhou para o médico. Tem certeza? Não poderia ser um erro nos testes? O Dr. Santos negou com a cabeça. Repetimos os testes várias vezes para ter certeza. Não há dúvida. Beatriz, com lágrimas nos olhos, olhou para Rafael. Eu juro que não entendo. Nunca houve mais ninguém. Rafael, ainda em choque, assentiu lentamente. Eu acredito em você, Beatriz. Mas então, quem é o pai de Lucas? O Dr. Santos, desconfortável, mas ciente da importância médica da situação, interveio. Dado que nem o Sr. Oliveira, nem o Sr. Silva são compatíveis para a doação, precisaremos buscar outras opções. Há algum outro parente que poderia ser o pai biológico? Beatriz negou com a cabeça. Sua mente um turbilhão de confusão e medo. De repente, uma lembrança distante e nebulosa começou a tomar forma em sua mente. Uma festa, uma bebida a mais, um despertar confuso. Meu Deus! Sussurrou, a cor abandonando seu rosto. Acho que sei o que aconteceu. Rafael a olhou, uma mistura de preocupação e curiosidade em seus olhos. Beatriz, o que é? Mas antes que Beatriz pudesse elaborar, a porta do consultório se abriu bruscamente. Rodrigo entrou, seu rosto uma máscara de fúria e dor. Eu ouvi tudo, disse, sua voz tremendo. Que diabos está acontecendo aqui? De que verdade vocês estão falando? O Dr. Santos, Beatriz e Rafael se entreolharam, cientes de que estavam à beira de uma revelação que poderia destruir tudo o que acreditavam saber sobre seu passado e seu futuro. Beatriz, reunindo toda a sua coragem, se levantou. Rodrigo, Rafael, há algo que preciso contar a vocês. Algo que aconteceu há muito tempo, algo que nem mesmo eu entendi até este momento. Enquanto Beatriz se preparava para revelar uma verdade há muito enterrada, o monitor cardíaco de Lucas no quarto ao lado
começou a soar com um alarme urgente. O destino, parecia, não estava disposto a lhes dar nem um momento de respiro nesta tempestade de revelações e emoções. O continuar. O som do alarme do monitor cardíaco de Lucas rompeu a tensão no consultório do Dr. Santos. Em questão de segundos, a equipe médica inundou o quarto do menino, enquanto Beatriz, Rodrigo e Rafael observavam impotentes do corredor. "Meu bebê!" gritou Beatriz, tentando entrar no quarto, mas foi detida por uma enfermeira. "Por favor, senhora, deixe os médicos fazerem seu trabalho", disse a enfermeira com firmeza, mas com compaixão. Os minutos se arrastaram como horas enquanto esperavam por notícias. Rodrigo e Rafael, apesar de sua animosidade, se encontraram unidos em sua preocupação por Lucas. Finalmente, o Dr. Santos saiu do quarto, seu rosto cansado, mas aliviado. "Estabilizamos Lucas, mas isso só reforça a urgência da cirurgia. Precisamos encontrar um doador compatível o mais rápido possível." Beatriz, enxugando as lágrimas, assentiu. Eu acho que sei quem pode ser o pai de Lucas." Rodrigo olhou para ela, a dor evidente em seus olhos. "Beatriz, do que você está falando?" Beatriz respirou fundo. "Há 11 anos, logo depois que Rafael me deixou, fui a uma festa para tentar esquecer minha dor. Bebi demais e acordei em um quarto de hotel, sem lembrar claramente o que havia acontecido." Rafael e Rodrigo a olhavam em choque, enquanto ela continuava com voz trêmula. "Sempre presumi que tinha sido uma noite confusa com Rafael antes dele partir. Mas agora acho que algo mais aconteceu naquela noite." "E você está dizendo que alguém se aproveitou de você?" perguntou Rafael, a raiva crescendo em sua voz. Beatriz negou com a cabeça, confusa. "Não sei, não me lembro claramente. Mas lembro de um rosto, um homem que eu conhecia da faculdade, André Vasconcelos." O nome caiu como uma bomba no corredor do hospital. Rodrigo, que estivera ouvindo em silêncio, de repente empalideceu. "André Vasconcelos, o dono da Vasconcelos Farmacêutica?" perguntou, sua voz mal um sussurro. Beatriz assentiu, surpresa. "Sim, como você sabe?" Rodrigo passou a mão pelo rosto, visivelmente perturbado. "A Vasconcelos Farmacêutica é um dos principais fornecedores de medicamentos para este hospital. Na verdade, o tratamento experimental que os médicos querem usar para Lucas é um dos produtos deles." O Dr. Santos, que estivera ouvindo a conversa, interveio. "Isso pode ser crucial para o tratamento de Lucas. Se o Sr. Vasconcelos for realmente o pai biológico, ele pode ser compatível para a doação que precisamos." Rafael, que estivera processando toda essa informação em silêncio, finalmente falou. "Temos que encontrá-lo. Por Lucas." Beatriz olhou para os dois homens que haviam feito parte de sua vida de maneiras tão diferentes. Eu não posso enfrentá-lo sozinha, não depois de todos esses anos." Rodrigo, apesar da dor e da confusão que sentia, pegou a mão de Beatriz. "Você não está sozinha. Estamos juntos nisso. Por Lucas." Rafael assentiu em concordância. "Usarei meus contatos para localizar Vasconcelos. Vamos trazê-lo aqui, queira ele ou não." Enquanto o trio se preparava para enfrentar essa nova e surpreendente realidade, uma figura familiar apareceu no final do corredor. Camila, a assistente de Rafael, se aproximou com uma expressão de preocupação. "Senhor Oliveira", disse, sua voz baixa e urgente, "há algo que você precisa saber. Estive investigando como me pediu e descobri algo sobre André Vasconcelos que pode complicar ainda mais as coisas." Rafael, Beatriz e Rodrigo se entreolharam, cientes de que estavam prestes a mergulhar ainda mais em um labirinto de segredos e mentiras. Mas com a vida de Lucas em jogo, sabiam que não tinham outra escolha senão seguir em frente, não importando quão dolorosas fossem as verdades que pudessem descobrir. "Fale, Camila", disse Rafael, preparando-se para o pior. "O que você descobriu sobre Vasconcelos?" Camila olhou nervosamente ao redor antes de responder em voz baixa. "Senhor,
André Vasconcelos não é apenas o dono da Vasconcelos Farmacêutica. Ele também é seu meio-irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael sentiu o chão se mover sob seus pés, enquanto Beatriz e Rodrigo o olhavam com uma mistura de choque e confusão. Meu meio-irmão, gaguejou Rafael. Mas isso significaria que Lucas é seu sobrinho, completou Beatriz, sua voz mal um sussurro. A revelação caiu sobre eles como uma avalanche, reestruturando tudo o que acreditavam saber sobre seus relacionamentos e o passado. Enquanto processavam essa nova informação, o monitor de Lucas voltou a soar, lembrando-os que, não importava quão complicada a situação se tornasse, a vida do menino ainda pendia por um fio. Com determinação renovada, Rafael se ergueu. Não importa quem seja Vasconcelos ou como ele está relacionado a mim. O importante é salvar Lucas. Vamos encontrá-lo e conseguir essa doação, custe o que custar. Enquanto o grupo se preparava para enfrentar esse novo desafio, nenhum deles podia imaginar as revelações ainda mais impactantes que os aguardavam, nem como essas verdades ocultas mudariam suas vidas para sempre. A busca por André Vasconcelos se tornou uma corrida contra o tempo. Rafael utilizou todos os seus contatos e recursos para localizar seu recém-descoberto meio-irmão, enquanto Beatriz e Rodrigo se revezavam para ficar com Lucas, cuja condição continuava precária. Finalmente, após dias de busca frenética, Camila irrompeu no quarto do hospital com notícias. Nós o encontramos e anunciou sem fôlego. André Vasconcelos está em um congresso médico em Florianópolis. Podemos ter um jato particular pronto em 1 hora para ir buscá-lo. Rafael assentiu, seu rosto uma máscara de determinação. Eu irei. Tenho que enfrentá-lo cara a cara. Beatriz se levantou. Vou com você. Preciso de respostas tanto quanto você. Rodrigo, embora visivelmente desconfortável, assentiu. Eu ficarei com Lucas. Tragam-no de volta, não importa o que custe. Enquanto Rafael e Beatriz se preparavam para partir, o Dr. Santos entrou com expressão grave. O tempo está se esgotando. A condição de Lucas está piorando. Precisamos dessa doação nas próximas 48 horas ou... Ele não precisou terminar a frase. Todos entenderam o que estava em jogo. Horas depois, Rafael e Beatriz se encontravam no luxuoso hotel em Florianópolis, onde o congresso médico estava sendo realizado. Após convencer o pessoal do hotel, finalmente se encontraram diante da suíte de André Vasconcelos. Rafael bateu na porta, seu coração batendo forte. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, a porta se abriu. André Vasconcelos era um homem de aparência distinta, com o mesmo cabelo escuro e olhos penetrantes de Rafael. Ao vê-los, seu rosto passou da confusão ao reconhecimento e então ao choque. Beatriz, disse, sua voz mal um sussurro. Então, olhando para Rafael, acrescentou, e você deve ser Rafael Oliveira. Tenho acompanhado sua carreira, irmão. Rafael, pego de surpresa pelo reconhecimento imediato, demorou um momento para responder. Precisamos conversar, André. É sobre o menino, interrompeu André, sua voz carregada de emoção. Sei tudo sobre Lucas. Beatriz deu um passo à frente, seus olhos cheios de confusão e dor. Como? Você soube disso o tempo todo? André os convidou a entrar, seu rosto uma mistura de culpa e resignação. Sentem-se, por favor. É hora de saberem toda a verdade. Uma vez dentro, André começou seu relato. Aquela noite, há 11 anos, não foi um acidente, Beatriz. Eu estava te observando desde a faculdade. Sempre estive apaixonado por você, mas nunca tive coragem de dizer. Beatriz levou a mão à boca, horrorizada. Rafael cerrou os punhos, lutando para conter sua raiva. André continuou, sua voz embargada pela emoção. Quando soube que Rafael tinha te deixado, vi minha oportunidade. Segui você até aquela festa e me aproveitei da situação. O que fiz é imperdoável, eu sei. Por que você não disse nada todos esses anos? Exigiu Rafael, sua voz tremendo de raiva.
André baixou o olhar. No início, foi covardia. Depois, quando soube da gravidez, entrei em pânico. Usei minhas conexões para me manter informado sobre Lucas, para garantir que ele estivesse bem. Inclusive, o tratamento experimental, interrompeu Beatriz, compreendendo de repente. Você o desenvolveu para ele, não é? André assentiu. Sim. Dediquei minha vida a criar um tratamento que pudesse salvá-lo, esperando de alguma forma compensar o dano que havia causado. Rafael se levantou, incapaz de conter sua fúria por mais tempo. Compensar? Você acha que isso compensa o que fez a Beatriz? O que fez a todos nós? Beatriz, no entanto, tinha outras preocupações mais urgentes. Lucas precisa de você, André. Ele está morrendo. Precisa de uma doação de sangue compatível e você é sua única esperança. O rosto de André se transformou em uma máscara de dor e conflito. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. Algo que muda tudo. Rafael e Beatriz se entreolharam, perguntando-se que outra bomba poderia estar prestes a cair sobre eles. André tomou uma respiração profunda antes de continuar. Lucas não é meu filho biológico. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz cambaleou, apoiando-se no encosto de uma cadeira para não cair. O que você está dizendo? Perguntou Rafael, sua voz mal um sussurro. André, com lágrimas nos olhos, explicou. Naquela noite, na festa, não fui o único que esteve com você, Beatriz. Houve mais alguém que também esteve te observando das sombras durante anos. Mas Beatriz, pálida como um fantasma, mal conseguiu articular. Quem? André olhou diretamente para Rafael antes de responder. Nosso pai, Beatriz, o pai de Rafael e meu. Ele é o verdadeiro pai biológico de Lucas. A revelação caiu sobre eles como um raio, reestruturando tudo o que acreditavam saber sobre suas vidas e relacionamentos. Rafael se deixou cair em uma cadeira, atordoado pela magnitude do que acabavam de descobrir. Beatriz, lutando para processar essa nova informação, olhou para André com uma mistura de horror e desespero. Mas então, quem pode salvar Lucas? André, com uma expressão de determinação, respondeu. Eu posso. Apesar de não ser o pai biológico, sou tio dele. E passei os últimos anos desenvolvendo um tratamento especificamente para sua condição. Vamos voltar para São Paulo imediatamente. Não há tempo a perder. Enquanto se preparavam para retornar, cada um deles sabia que nada voltaria a ser igual. As verdades reveladas haviam abalado os alicerces de suas vidas, mas também abriram a porta para uma possível salvação para Lucas. Com o tempo contra eles e um labirinto de emoções e segredos para navegar, o grupo se apressou em direção ao aeroporto, cientes de que o verdadeiro desafio estava apenas começando. A luta pela vida de Lucas estava prestes a entrar em sua fase mais crítica e, com ela, o futuro de todos os envolvidos pendia por um fio. O jato particular de Rafael cortava o céu noturno, levando a bordo um grupo de pessoas unidas por um segredo devastador e uma missão desesperada. Beatriz olhava pela janela, sua mente um turbilhão de emoções conflitantes. Rafael, sentado à sua frente, mantinha os olhos fechados, como se tentasse despertar de um pesadelo. André, por sua vez, trabalhava freneticamente em seu laptop, revisando dados e protocolos médicos. Aterrissaremos em 20 minutos, anunciou o piloto pelo intercomunicador. Beatriz se voltou para André. Tem certeza de que seu tratamento vai funcionar? André levantou os olhos de seu computador. Fez seus olhos cansados, mas determinados. Dediquei minha vida a desenvolvê-lo. É a melhor chance de Lucas. Rafael abriu os olhos, seu olhar fixo em seu recém-descoberto meio-irmão. Por quê? Por que fazer tudo isso se você sabia que não era o pai? André suspirou profundamente. No início foi por culpa, mas com o tempo percebi que, embora não fosse meu filho biológico, eu o amava como se fosse. Queria protegê-lo, salvá-lo-a. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som do telefone de Beatriz. Era Rodrigo. Beatriz. Sua voz soava urgente.
Os médicos dizem que Lucas está piorando. Eles precisam começar o tratamento nas próximas horas ou... Estamos chegando, interrompeu Beatriz, lutando para manter a calma. Diga a eles para aguentarem mais um pouco. Enquanto o avião iniciava sua descida, Rafael se inclinou em direção a Beatriz. O que vamos dizer a Rodrigo? A Lucas? Beatriz fechou os olhos, o peso da verdade esmagando-a. Não sei. Como você explica a uma criança que seu avô é na verdade seu pai? Que toda a sua vida foi uma mentira? Nem toda a vida dele, corrigiu André suavemente. O amor que todos vocês deram a ele, isso é real. O pouso e a viagem até o hospital passaram em um borrão de movimento e ansiedade. Ao chegarem, encontraram Rodrigo andando nervosamente do lado de fora do quarto de Lucas. Vocês o trouxeram? Perguntou antes de notar a presença de André. Seus olhos se estreitaram com suspeita. Quem é ele? Beatriz pegou a mão de Rodrigo. É uma longa história. O importante é que ele está aqui para ajudar Lucas. Antes que pudessem explicar mais, o Dr. Ri Santos apareceu, seu rosto uma máscara de preocupação profissional. Senhor Vasconcelos, obrigado por vir. Precisamos começar o tratamento imediatamente. André assentiu, seguindo o médico em direção ao laboratório. Rafael, Beatriz e Rodrigo ficaram para trás, o peso dos segredos não revelados pairando entre eles. O que vocês não estão me contando? Perguntou Rodrigo, sua voz tensa. Beatriz e Rafael trocaram olhares, sabendo que não poderiam esconder a verdade por muito mais tempo. Rodrigo, começou Beatriz, sua voz tremendo. Há algo que você precisa saber. Sobre Lucas, sobre seu verdadeiro pai, diz. Enquanto Beatriz e Rafael revelavam a verdade a Rodrigo, André trabalhava freneticamente com a equipe médica para preparar o tratamento. As horas passavam, cada minuto crucial na luta pela vida de Lucas. Na sala de espera, Rodrigo desabou em uma cadeira, atordoado pelas revelações. Todo esse tempo, como isso pôde acontecer? Rafael, sentindo-se igualmente perdido, respondeu: Nenhum de nós sabia, mas o que importa agora é Lucas. De repente, uma comoção no corredor chamou a atenção deles. Um homem mais velho, de aparência distinta e autoritária, avançava em direção a eles, seguido por um séquito de seguranças. Rafael se levantou, reconhecendo-o instantaneamente. Pai, disse, sua voz uma mistura de choque e raiva contida. O homem, Augusto Oliveira, patriarca da família e, como agora sabiam, pai biológico de Lucas, olhou para todos com uma expressão indecifrável. Vim pelo meu neto, declarou, sua voz ressoando no corredor. Ou deveria dizer, meu filho. Beatriz se levantou, enfrentando o homem que havia destruído tantas vidas. Você não tem o direito de estar aqui. Não depois do que fez. Augusto a olhou com uma mistura de arrogância e algo que poderia ter sido remorso. Tenho todo o direito. Sou o único que pode salvar Lucas agora. Antes que alguém pudesse responder, André saiu correndo do laboratório, seu rosto pálido. O tratamento não está funcionando como esperávamos. Precisamos de um doador compatível imediatamente. Todos os olhos se voltaram para Augusto, que sorriu com uma mistura de triunfo e tristeza. Como eu disse, sou o único que pode salvá-lo, mas tenho minhas condições. O grupo se viu de repente em uma encruzilhada moral impossível. A vida de Lucas pendia por um fio, e o homem que podia salvá-lo era o mesmo que havia causado tanta dor e destruição. Enquanto o monitor cardíaco de Lucas emitia bips cada vez mais erráticos, a tensão no corredor do hospital atingia seu ponto máximo. As decisões que tomariam nas próximas horas não só determinariam o destino de Lucas, mas também redefiniriam para sempre o significado de família, perdão e redenção para todos os envolvidos. O silêncio que se seguiu às palavras de Augusto Oliveira foi ensurdecedor. Beatriz, Rafael, Rodrigo e André olhavam para o patriarca com uma mistura de desespero e repulsa. A vida de Lucas pendia por um fio, e o homem que podia salvá-lo era o mesmo que havia causado tanta dor. Que condições? Perguntou finalmente Rafael, sua voz tensa.
Augusto olhou ao redor, seus olhos se detendo em cada um dos presentes. Quero que Lucas leve o sobrenome Oliveira, que seja reconhecido publicamente como meu filho e herdeiro. Beatriz deu um passo à frente, a fúria evidente em seu rosto. Como ousa? Depois do que fez, acha que pode simplesmente reivindicar Lucas como se fosse uma propriedade? É a única maneira, respondeu Augusto, sua voz fria e calculista. Ou aceita meus termos, ou vou embora. E com isso, a única chance de salvar Lucas. Rodrigo, que havia permanecido em silêncio, processando tudo o que havia descoberto, finalmente falou. Você não pode fazer isso. Lucas é meu filho. Eu o criei. O amei. Mas não é do seu sangue, interrompeu Augusto. E agora meu sangue é a única coisa que pode salvá-lo. André, desesperado pela situação médica de Lucas, interveio. Não temos tempo para isso. A cada minuto que passa, Lucas fica mais fraco. Precisamos tomar uma decisão agora. Rafael olhou para Beatriz, vendo o conflito em seus olhos. Beatriz, sei que é uma decisão impossível, mas... Eu sei, disse ela, lágrimas correndo por suas faces. Por Lucas. Faremos o que for necessário por Lucas. Com o coração pesado, Beatriz se voltou para Augusto. Aceitamos seus termos, mas com uma condição nossa. Você não terá contato com Lucas, a menos que ele deseje quando for maior de idade. Augusto considerou a proposta por um momento antes de assentir. Aceito. Agora, vamos realizar esse procedimento. Enquanto Augusto era levado ao laboratório para se preparar para a doação, o resto do grupo ficou no corredor, o peso de sua decisão caindo sobre eles. Rodrigo, visivelmente arrasado, se afastou sem dizer uma palavra. Beatriz fez um movimento para segui-lo, mas Rafael a deteve gentilmente. Eu vou, disse. Acho que precisamos conversar. Rafael encontrou Rodrigo na capela do hospital, sentado em silêncio diante do altar. Veio se vangloriar? Perguntou Rodrigo amargamente, quando Rafael se sentou ao seu lado. Rafael negou com a cabeça. Vim dizer que, não importa o que diga um exame de DNA, você é o verdadeiro pai de Lucas. Você o amou, cuidou dele, esteve lá para ele em cada momento importante. Isso é o que realmente importa. Rodrigo o olhou surpreso. Por que está me dizendo isso? Porque é a verdade, respondeu Rafael. E porque acho que Lucas vai precisar de todos que o amam para superar o que está por vir, incluindo você, especialmente você. As palavras de Rafael pareceram penetrar a couraça de dor de Rodrigo. Lentamente, ele assentiu. E obrigado, disse simplesmente. Enquanto isso, no laboratório, Augusto se preparava para a doação. Beatriz, observando o procedimento, não pôde evitar perguntar. Por quê? Por que fez o que fez naquela noite? Augusto, pela primeira vez, mostrou uma fissura em sua fachada de frieza. Porque eu estava com ciúmes. Ciúmes da vida que Rafael podia ter, da liberdade que ele tinha para amar. Eu nunca tive isso. Meu casamento foi arranjado. Minha vida ditada pelas expectativas dos outros. Naquela noite, perdi o controle. Não é uma desculpa, eu sei, mas é a verdade. Beatriz o olhou, vendo pela primeira vez o homem por trás do monstro. O que você fez é imperdoável, disse. Mas pelo bem de Lucas, encontraremos uma maneira de seguir em frente. Horas mais tarde, o grupo se reuniu novamente fora do quarto de Lucas. O Dr. Santos saiu, seu rosto mostrando um otimismo cauteloso. O tratamento parece estar funcionando, anunciou. As próximas 24 horas serão críticas, mas há esperança. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. Beatriz desabou nos braços de Rodrigo, enquanto Rafael e André trocavam olhares de cautela e esperança. Augusto, pálido, mas ereto, se aproximou de Beatriz. Cumpri minha parte. Espero que você cumpra a sua. Beatriz assentiu gravemente. Cumpriremos. Mas lembre-se, o bem-estar de Lucas sempre será nossa prioridade. Enquanto Augusto se afastava, escoltado por seus seguranças, o grupo ficou em silêncio, consciente de que, embora tivessem ganhado uma batalha, a guerra estava longe de terminar. E agora? Perguntou André, expressando a pergunta que todos tinham em mente.
Rafael, olhando através da janela para o quarto onde Lucas dormia, respondeu: agora começamos a reconstruir. Por Lucas, por todos nós. Enquanto a noite caía sobre o hospital, o grupo se preparava para enfrentar um futuro incerto. Sabiam que os segredos revelados e as promessas feitas mudariam suas vidas para sempre. Mas também sabiam que, unidos pelo amor a Lucas, encontrariam a força para enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. A verdadeira prova, compreenderam, não era apenas salvar a vida de Lucas, mas aprender a viver com as consequências de suas ações e decisões. O caminho para o perdão e a redenção seria longo e difícil, mas estavam dispostos a percorrê-lo, passo a passo, juntos. Os dias seguintes ao tratamento de Lucas foram uma montanha-russa de emoções para todos os envolvidos. O menino mostrou sinais de melhora, mas sua recuperação era lenta e frágil. Beatriz mal se afastava do seu lado, enquanto Rodrigo, Rafael e André se revezavam para oferecer apoio e companhia. Uma semana após a intervenção, o doutor Santos convocou uma reunião com a família. Lucas está respondendo bem ao tratamento, anunciou com um sorriso cansado. Acreditamos que ele está fora de perigo, embora ainda precise de cuidados e acompanhamento constantes. Um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. Beatriz, com lágrimas nos olhos, abraçou Rodrigo e depois, para surpresa de todos, Rafael. Obrigada, sussurrou. A todos vocês. Sem sua ajuda, Lucas não teria conseguido. André, que estivera observando de um canto, deu um passo à frente. Beatriz, há mais uma coisa que vocês devem saber. O tratamento que desenvolvi não é só para Lucas. Poderia ajudar milhares de crianças com condições similares. Rafael olhou para seu meio-irmão com uma mistura de surpresa e admiração. O que você está dizendo exatamente? André respirou fundo antes de continuar. Quero doar a patente do tratamento para uma fundação sem fins lucrativos. Uma fundação que poderíamos criar juntos, em nome de Lucas. A proposta caiu como uma bomba na sala. Rodrigo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Por que você faria algo assim? Deve valer milhões. André sorriu tristemente. Porque é o certo a fazer. Porque quero que algo bom saia de toda essa situação. E por quê? Porque quero fazer parte da vida de Lucas da maneira que for possível. Beatriz e Rafael trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente antes que Beatriz falasse. Acho que é uma ideia maravilhosa, disse suavemente. Lucas ficaria orgulhoso de saber que sua experiência está ajudando outras crianças. Rafael assentiu em concordância. Posso ajudar com os aspectos legais e financeiros da fundação. Poderíamos fazer algo realmente importante aqui. Enquanto discutiam os detalhes da fundação, Rodrigo permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara de emoções contidas. Finalmente, ele se levantou e saiu da sala sem dizer uma palavra. Beatriz fez menção de segui-lo, mas Rafael a deteve gentilmente. Deixe-me falar com ele, disse, antes de sair atrás de Rodrigo. Encontrou Rodrigo na cobertura do hospital, olhando para o horizonte da cidade. É demais, não é? Perguntou Rafael, se aproximando. Rodrigo assentiu sem se virar. Toda a minha vida, tudo o que eu acreditava saber sobre minha família, sobre mim mesmo, desmoronou em questão de dias. Rafael parou ao lado dele, compartilhando a vista. Eu sei, mas Rodrigo, nada disso muda quem você é para Lucas. Você continua sendo o pai dele em todos os sentidos que importam. Rodrigo finalmente se virou para olhar para Rafael, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Como você pode dizer isso? Você, André, até mesmo Augusto, todos têm mais direito sobre Lucas do que eu. Rafael balançou a cabeça firmemente. Aí o direito sobre um filho não se ganha pelo sangue, Rodrigo. Se ganha pelo amor, pela presença, pelo sacrifício. E nisso, ninguém pode competir com você. As palavras de Rafael pareceram penetrar a couraça de dor de Rodrigo. Lentamente, seus ombros relaxaram. O que vamos dizer a Lucas? Perguntou Rodrigo, expressando o medo que todos compartilhavam. Rafael suspirou profundamente. A verdade
eventualmente, mas no seu tempo, quando ele estiver pronto. Por enquanto, o que ele precisa é saber que é amado, que tem uma família que o apoia, não importa o quê. Rodrigo assentiu lentamente. Acho que teremos que aprender a ser uma família muito pouco convencional. Rafael sorriu levemente. As melhores famílias geralmente são. Enquanto isso, no quarto de Lucas, o menino finalmente acordou completamente pela primeira vez desde a intervenção. Seus olhos, ainda sonolentos, se focaram em Beatriz. Mãe, sussurrou fracamente. Tive um sonho muito estranho. Havia muita gente discutindo sobre mim. Beatriz acariciou suavemente seu cabelo. Shh, meu amor, está tudo bem agora. Você está seguro e vai melhorar. Lucas olhou ao redor do quarto, notando as flores e os balões. Onde está o papai? E quem são todas essas pessoas que têm vindo? Beatriz respirou fundo, preparando-se para navegar essa conversa delicada. Papai está aqui, querido. E as outras pessoas são família que veio ajudar você a melhorar. Você tem muita gente que te ama, Lucas. Os olhos do menino se iluminaram com curiosidade. Mais família, como primos e tios? Beatriz sorriu, lágrimas de alívio e amor em seus olhos. Algo assim, meu amor. Quando você estiver um pouco mais forte, vou apresentá-los a todos. Por enquanto, apenas se concentre em descansar e melhorar, ok? Lucas assentiu, suas pálpebras já pesadas de sono. Te amo, mãe, murmurou antes de voltar a dormir. Eu também te amo, minha vida, mais do que você jamais saberá, sussurrou Beatriz, beijando suavemente sua testa. Nesse momento, Rafael e Rodrigo voltaram ao quarto, seguidos por André. Ao ver Lucas dormindo pacificamente, uma sensação de unidade os envolveu. Não importavam os desafios que os esperavam, sabiam que enfrentariam o futuro juntos, unidos pelo amor a este menino que havia mudado suas vidas de maneiras que nunca imaginaram. A recuperação de Lucas seria apenas o começo de sua jornada. Os segredos revelados, as promessas feitas e os laços formados nesses dias críticos estabeleceriam as bases para um futuro que nenhum deles poderia ter previsto. Um futuro cheio de desafios, sim, mas também de possibilidades, perdão e, acima de tudo, amor. Os meses seguintes à recuperação de Lucas foram um período de ajuste para todos. A fundação, batizada como Corações Valentes, em homenagem a Lucas e a todas as crianças que lutavam contra doenças cardíacas, estava em pleno desenvolvimento. Rafael e André trabalhavam incansavelmente para estabelecê-la, enquanto Beatriz e Rodrigo se concentravam na recuperação de Lucas. Uma tarde ensolarada, enquanto Lucas brincava no jardim da casa de Beatriz e Rodrigo, o menino fez uma pergunta que todos temiam, mas esperavam. Mãe, por que o tio Rafael e o tio André vêm tanto aqui em casa? E aquele senhor mais velho que veio outro dia? Quem era? Beatriz trocou um olhar com Rodrigo, que assentiu levemente. Eles haviam discutido esse momento e sabiam que não podiam mais adiá-lo. Lucas, querido, há algo importante que precisamos te contar, começou Beatriz, sentando-se ao lado do filho. É sobre nossa família. Com paciência e cuidado, Beatriz e Rodrigo explicaram a Lucas uma versão simplificada da verdade. Falaram sobre como Rafael era seu pai biológico, como André era seu tio e havia desenvolvido o tratamento que o salvou, e como Rodrigo, embora não compartilhassem sangue, era e sempre seria seu pai. Lucas ouviu em silêncio, sua jovem mente lutando para compreender. Mas isso significa que eu tenho 2 pais? Rodrigo se ajoelhou na frente de Lucas, pegando suas pequenas mãos entre as suas. Significa que você tem muita gente que te ama, campeão. Mais do que a maioria das pessoas tem, e eu sempre serei seu pai, não importa o quê. Lucas assentiu lentamente, processando a informação. Então, com a inocência própria de uma criança, perguntou: posso ter 2 sobremesas hoje, já que tenho 2 pais? Beatriz e Rodrigo não puderam evitar rir, o alívio inundando-os. A adaptabilidade e resiliência de Lucas os surpreendia constantemente. No entanto,
Nem todos estavam lidando com a situação com a mesma graça. Augusto Oliveira, fiel à sua palavra, havia mantido distância, mas sua influência era sentida em cada aspecto de suas vidas. A imprensa havia começado a especular sobre o repentino interesse dos Oliveira na caridade médica, e rumores sobre um herdeiro secreto começaram a circular. Uma noite, enquanto Rafael trabalhava até tarde no escritório da fundação, recebeu uma visita inesperada de seu pai. "Impressionante o que você conseguiu aqui", disse Augusto. Observando as plantas e documentos espalhados pela mesa, Rafael ficou visivelmente tenso. "O que você quer, pai?" Augusto sentou-se em frente ao filho, seu rosto uma máscara de calma. "Quero conhecer meu neto, meu filho, apropriadamente desta vez." Rafael sentiu a raiva crescer dentro de si. "Combinamos que você não teria contato com Lucas até que ele fosse maior de idade e desejasse isso." "As circunstâncias mudaram", respondeu Augusto friamente. "A imprensa está fazendo perguntas. Precisamos controlar a narrativa antes que saia do controle." "A narrativa?" Rafael quase gritou. "Isso não é um dos seus negócios, pai. Estamos falando da vida de uma criança." Augusto se levantou, sua voz carregada de autoridade. "Uma criança que carrega meu sangue, meu legado. Você não pode me manter afastado para sempre, Rafael. Mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona." Enquanto Augusto saía do escritório, Rafael ficou olhando pela janela, ciente de que a frágil paz que haviam construído estava prestes a ser desafiada mais uma vez. No dia seguinte, Rafael convocou uma reunião urgente com Beatriz, Rodrigo e André. Contou-lhes sobre a visita de Augusto e suas exigências. "Não podemos permitir que ele se aproxime de Lucas", disse Rodrigo, sua voz tremendo de raiva contida. Beatriz, sempre a voz da razão, interveio. "Mas também não podemos manter isso em segredo para sempre. Se a imprensa está investigando, é só uma questão de tempo antes que descubram algo." André, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Talvez devêssemos considerar contar nossa história em nossos próprios termos." Todos o olharam surpresos. "Pensem nisso", continuou André. "Poderíamos usar a atenção da mídia para promover a fundação, para falar sobre a importância da pesquisa médica e do apoio familiar. Poderíamos transformar essa situação em algo positivo." Rafael assentiu lentamente. "Faz sentido, mas e Lucas? Como o protegemos de tudo isso?" "Protegemos ele estando unidos", respondeu Beatriz firmemente, "sendo honestos com ele e entre nós, mostrando a ele que, não importa quão complicada seja a nossa situação, o amor e a família são o mais importante." Enquanto discutiam os detalhes de como lidar com a situação, uma coisa ficou clara. A vida que haviam conhecido estava prestes a mudar drasticamente mais uma vez. A decisão que tomariam não apenas afetaria suas vidas, mas também o futuro de Lucas e o legado que deixariam através da fundação. Com o peso dessas decisões sobre seus ombros, o grupo se preparou para enfrentar seu maior desafio até agora: apresentar sua verdade ao mundo e, ao fazê-lo, redefinir o significado de família aos olhos de todos. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos. Rafael, Beatriz, Rodrigo e André trabalharam incansavelmente para preparar uma estratégia de comunicação que protegesse Lucas enquanto contavam sua história ao mundo. Decidiram organizar uma coletiva de imprensa na sede da recém-formada Fundação Corações Valentes. Na manhã da coletiva, a tensão era palpável. Lucas, ciente de que algo importante estava acontecendo, se aproximou de Beatriz enquanto ela se preparava. "Mãe, você está triste?" perguntou, seus olhos verdes cheios de preocupação. Beatriz se ajoelhou diante do filho, acariciando suavemente sua bochecha. "Não, meu amor. Estou um pouco nervosa. Só isso. Hoje vamos contar nossa história para muita gente." "Nossa história?" Lucas inclinou a cabeça, curioso. "Sim, querido. Sobre como nossa família é especial e diferente. Sobre como tanta gente te ama e como isso te ajudou a ficar melhor." Lucas pareceu refletir por um momento antes de sorrir.
Posso ajudar a contar a história. Beatriz sentiu seu coração se encher de orgulho e amor. Claro que sim, meu corajoso. Juntos, ok? Enquanto isso, em outro cômodo, Rafael e Rodrigo tinham uma conversa tensa. Não tenho certeza se posso fazer isso, admitiu Rodrigo, passando a mão pelo cabelo com frustração. Ficar na frente de todas aquelas câmeras e admitir que você é o melhor pai que Lucas poderia ter, interrompeu Rafael. Rodrigo, escute, você é o pai dele em todos os sentidos que importam. Nada do que dissermos hoje mudará isso. Rodrigo olhou para Rafael, surpreso com a sinceridade em sua voz. Lentamente, assentiu. Obrigado, Rafael. Eu acho que finalmente entendo por que Beatriz se apaixonou por você uma vez. Os dois homens compartilharam um sorriso de entendimento mútuo, o último vestígio de animosidade entre eles se desvanecendo. À medida que a hora da coletiva se aproximava, uma última surpresa os aguardava. Augusto Oliveira chegou, acompanhado por seu séquito habitual. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Rafael, ficando visivelmente tenso. Augusto, pela primeira vez, parecia inseguro. "Vim oferecer meu apoio e pedir perdão." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz, que havia entrado na sala com Lucas pela mão, foi a primeira a falar. "Senhor Oliveira, apreciamos seu gesto, mas deve entender que o perdão não é algo que se possa exigir ou esperar. Se ganha com ações, não com palavras." Augusto assentiu, seu olhar fixo em Lucas. "Eu entendo, e estou disposto a fazer o que for necessário para ganhar um lugar na vida de Lucas." Lucas, sentindo a tensão no ambiente, deu um passo à frente. "Você é meu outro avô?" perguntou inocentemente. Augusto, visivelmente comovido, se ajoelhou para ficar na altura do menino. "Sim, Lucas, sou seu avô, e espero que algum dia você possa me dar a oportunidade de te conhecer." A cena foi interrompida por Camila, a assistente de Rafael. "Está na hora", anunciou suavemente. O grupo se dirigiu para o salão onde a imprensa os esperava. Antes de entrar, pararam por um momento. Beatriz pegou a mão de Rodrigo, que por sua vez colocou uma mão no ombro de Lucas. Rafael e André ladearam o grupo, com Augusto alguns passos atrás, respeitando seu espaço. "Aconteça o que acontecer lá dentro", disse Beatriz, olhando para cada um. "Somos uma família. Complicada, diferente, mas uma família no fim das contas." Com um último suspiro coletivo, eles entraram no salão. Os flashes das câmeras os cegaram momentaneamente, mas eles se mantiveram unidos. Rafael se aproximou do pódio, sua voz firme ao começar a falar. "Obrigado a todos por virem. Estamos aqui hoje para contar uma história de erros e redenção, de segredos e verdades, mas acima de tudo, uma história de amor e família." Enquanto Rafael falava, detalhando os eventos que os haviam levado a este momento, as câmeras captavam as reações de cada membro desta incomum família. A determinação nos olhos de Beatriz, o orgulho na postura de Rodrigo, a calma no rosto de André e a mistura de arrependimento e esperança na expressão de Augusto. Mas foi Lucas quem roubou a cena. Quando chegou sua vez de falar, ele se aproximou do microfone sem medo. "Eu não entendo tudo o que aconteceu", disse com a honestidade própria de uma criança. "Mas sei que tenho muita gente que me ama. Tenho 2 pais, um tio que salvou minha vida, e agora um avô novo, e minha mãe, que é a melhor do mundo. Acho que isso me faz muito sortudo." Suas palavras provocaram risos e lágrimas entre os presentes. Naquele momento, diante das câmeras e do mundo, a verdadeira essência desta família ficou exposta, imperfeita, complicada, mas unida por um amor incondicional. A coletiva de imprensa marcou um antes e um depois em suas vidas. As manchetes no dia seguinte variaram de "Família não convencional revoluciona a pesquisa médica" a "O herdeiro secreto dos Oliveira, uma história de redenção." Nos meses e anos que se seguiram, a Fundação Corações Valentes cresceu até se tornar uma referência mundial na pesquisa e tratamento de doenças cardíacas infantis.
Rafael e André lideraram a expansão, utilizando suas conexões e recursos para fazer uma diferença real na vida de milhares de crianças. Beatriz e Rodrigo mantiveram seu relacionamento, fortalecidos pelas provações que haviam enfrentado juntos. Rafael encontrou seu lugar como uma presença constante na vida de Lucas, sempre respeitando o papel primário de Rodrigo como pai. Augusto, fiel à sua palavra, trabalhou incansavelmente para ganhar um lugar na vida de Lucas e reparar seus relacionamentos com Rafael e André. Com o tempo, tornou-se um avô carinhoso e um aliado inestimável para a fundação. Lucas cresceu rodeado de amor e apoio, enfrentando os desafios de sua condição médica com coragem e otimismo. Sua história inspirou muitos, tornando-se um símbolo de esperança para outras famílias que enfrentavam situações difíceis. Anos mais tarde, na celebração do 10º aniversário da Fundação Corações Valentes, a família se reuniu novamente. Enquanto observavam Lucas, agora um adolescente saudável e feliz, dar um discurso sobre a importância da família e do amor incondicional, cada um refletiu sobre o caminho que haviam percorrido. Eles haviam começado como estranhos unidos por segredos e mentiras, mas, através do perdão, da compreensão e de um amor inabalável, haviam se tornado uma verdadeira família. Uma família que havia aprendido que os laços mais fortes nem sempre são os de sangue, mas aqueles que são forjados através das provações e do tempo. E assim, naquele momento de triunfo e reflexão, eles compreenderam que o verdadeiro milagre não havia sido apenas a recuperação de Lucas, mas a forma como sua história havia transformado suas vidas e as de tantos outros. Eles haviam pago o preço do perdão e, em troca, haviam ganho algo inestimável: uma família unida pelo amor, pela verdade e pela esperança em um futuro brilhante.